Vamos ler Marcos 3, verso 1 ao verso 6. Será a meditação desta manhã. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido, com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estende a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Que a palavra do Senhor surta efeito em nossas vidas, possamos sair daqui revigorados. Deus abençoe. Pode sentar. Tudo bem, chegamos no capítulo 3. E eu tenho o privilégio de iniciar o capítulo 3. O mestre, o mar se revolta. Ponto, não vou cantar mais. Ok? Esse hino Sossegai, esse hino, o mestre, o mar se revolta, ele tem uma história muito interessante. A sua compositora Mary Ann, ela fazia parte de uma família bem compromissada na igreja. E no ano de 1800, ali participando na igreja, mas houve ali uma pandemia e uma doença muito grave, que era a tuberculose, que de repente acusou e atacou os seus pais. O pai e a mãe de Mary Ann faleceram por conta da tuberculose. Mary Ann tinha mais um irmão e uma irmã, ficaram totalmente sozinhos, isolados por aquele momento ocorrido em sua vida. E aqueles irmãos procuraram emprego para poderem sustentar, porque o pai e a mãe já não estavam mais presentes, então aquela vida se tornou um caos para eles naquele momento. E em seguida, Mary Ann perde o seu irmão com tuberculose. Elas fizeram de tudo, as irmãs, para juntarem dinheiro, para mandar o seu irmão para outro lugar, para ver se haveria necessidade, haveria cura ali, haveria um medicamento que pudesse estar, então, dando ao irmão, mas o irmão veio a falecer e Mary Ann e sua irmã, então, agora passam por mais uma situação da morte do seu irmão repentina. Mas é interessante que Mary Ann, ela não deixou de participar da igreja, de ir à igreja aos domingos. Mas aquele período para ela estava sendo muito difícil. E logo em seguida ali, teve um maestro, aquele homem que cuidava das músicas da igreja, Horácio Palmer. Ele convidou Mary Ann a escrever uma canção para escrever algumas músicas para que compusessem, então, na escola bíblica dominical. E como está escrito sobre Mary Ann, está registrado, Mary Ann, quando passou por essa situação, ela disse o seguinte, essa situação da perda de sua família: tornei-me rebelde em não querer aceitar esse desígnio da divina providência. Dizia comigo mesma que Deus não havia cuidado de mim, nem dos meus. Mas a própria voz de Deus veio acalmar a tempestade no meu coração e devolvê-lo a calma de uma profunda fé à mais perfeita confiança. Mary Ann, quando recebeu esse convite do irmão Horácio para escrever as músicas, ela, lendo a lição dominical, a qual deveria compor a música, o seu coração foi tocado por Deus quando viu que uma das lições tinha por lema: Cristo acalmando a tempestade.
naquele momento, naquele instante, Cristo trouxe descanso àquela alma. E foi colocado então a música nesta poesia, a letra, as notas musicais nesta poesia que nós cantamos várias vezes. Naquele momento de angústia, Mary Ann, ao se preparar para oferecer o melhor de si, para contribuir no culto ao Senhor, foi tocada pelo Senhor e recebeu descanso. Naquele momento de tristeza, naquele momento de perda. Meus irmãos, hoje nós vamos refletir sobre o valor desse sagrado descanso, instituído por Deus, desde o início, lá em Gênesis. Separar esse tempo aqui para cultuarmos esse Deus. O valor precioso desse tempo que nós temos para cultuar este Deus. E o Senhor olha no nosso coração, Ele olha o seu coração e Ele vê qual é a verdadeira motivação que o trouxe a estar aqui, para cultuá-lo. E Marcos, ele nesse momento, ele escreve o que acontece em vários momentos em que Jesus separa o tempo, o sabá, o 7º dia de descanso, para cultuar ao Senhor, e as adversidades que Jesus Cristo ele enfrenta, as perseguições. E a mensagem passada já nós pudemos ver sobre o sábado, com um pouco mais de detalhes, sobre as 39 leis que colocaram em cima desse dia, que se tornou um peso para aqueles daquela época. Os judeus, então, colocavam muitas coisas que não tinham sentido para esse dia sagrado do Senhor. E exigiam que o povo e aqueles que estavam ali devessem, então, cumprir aquelas leis. Enfim, hoje nós vamos falar sobre este dia sagrado do descanso. Esse dia que o Senhor separou para nós. E nós indo ao texto, no verso 1, logo de início, nós vemos, de novo, Jesus entrou na sinagoga. Marcos nos diz que Jesus outra vez entrou na sinagoga. Se nós formos lá em Lucas 4,16, nós lemos lá que era costume de Jesus fazer isso. Ir na sinagoga, separar o 7º dia, obedecer às leis do Senhor. O Senhor, a cada 7 dias, cada momento da sua vida ali, que Ele estava ali presente, o Deus encarnado, Jesus estava então presente. Era costume do Senhor ir à sinagoga. Lucas 6,1 diz que, além de Jesus ir à sinagoga, Jesus ensinava a palavra de Deus. Não é só estar presente na sinagoga, mas é estar presente e aprender da palavra de Deus. Separando esse dia de descanso para cultuar a Deus, Jesus nos mostra a sua obediência às leis. A lei sagrada da guarda do sábado, instituída por Deus. E se nós formos lá, em Mateus 5,17, nós lemos que Jesus diz o seguinte: não pense que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir as leis. Então aí nós vemos a obediência do Senhor Jesus Cristo, logo de início aqui, em relação a este dia sagrado de descanso. Aqui estão um dos valores sagrados que o Senhor ele nos ensina, a obediência a este momento. Então, quando nós olhamos esse primeiro verso, entendemos por que Cristo ele ia à sinagoga, ia por obediência à palavra de Deus, ia para ensinar a palavra de Deus. Quando nós olhamos esse primeiro verso, nós precisamos entender que quando nós deixamos de estar na presença do Deus, nesse dia reservado para cultuá-lo, nós estamos sendo desobedientes. E desobediência, meus irmãos, é pecado. E nós precisamos entender o peso de estar na presença do Senhor, o peso da responsabilidade. O Senhor, Ele olha para o nosso coração. Em 1 João diz o seguinte: aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os meus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Se nós entendemos que esse dia é reservado para
cultuar ao Senhor, estar na presença do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, ele diz lá em Marcos que até do sábado ele é Senhor, todos os dias é do Senhor, mas este dia aqui nós estamos reservando como igreja, como seu povo para cultuá-lo. Se nós entendemos esse aspecto, se nós entendemos que é importante isso e deixamos de fazê-lo, nós estamos em desobediência à palavra do Senhor. Este tempo de descanso, meus irmãos, é para nos deleitarmos na presença do Senhor. É o tempo para ouvir os seus ensinos. Jesus Cristo, ele ia à sinagoga porque ele se compadecia daquele povo. E ele ensinava aquele povo e mostrava o poder do Senhor para a vida daqueles homens. E ele apresentava que o reino estava presente, o reino estava ali presente, e aquele povo precisaria entender que aquele momento era para adoração. É um momento onde é o tempo onde o cansaço cotidiano, o enfado do trabalho secular, os problemas, as provações, frutos da consequência do pecado, onde a vida foi marcada por enfado, suor e canseira, conforme Gênesis 3, 17 e 19. Deus, por sua graça e misericórdia, sabendo que o homem jamais conseguiria encontrar descanso em si mesmo, estabelece esse dia de descanso. Sabe para quê? Para relacionar-se conosco. O Senhor separou esse dia para ter um relacionamento com você, para ter um relacionamento comigo. O Senhor separou esse dia para conversar comigo. O Senhor separou esse dia porque ali Ele olha o meu coração, todos os problemas, até mesmo as alegrias, as bênçãos que estamos recebendo, Ele olha para o meu coração e Ele me ajuda a administrar toda aquela situação para glorificar o Seu nome. Este dia é importante para estarmos. O Senhor, Ele se relaciona conosco, Ele nos chama e nos derrama o Seu bálsamo, o seu cuidado, a fim de encontrarmos descanso eterno nele. Jesus, ele entra na sinagoga, e demonstrando que o verdadeiro descanso é encontrado somente em Deus, e que o reino de Deus chegou. O descanso eterno está concretizado em Jesus. Ele é o nosso descanso. Jesus, através de seu evangelho, das boas novas, nos convida dizendo, Mateus 11, 28, 30, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O valor do sagrado descanso deste momento é o momento onde Deus, através de sua palavra, nos restaura. É o momento onde o Senhor nos fortalece espiritualmente para continuar nesta jornada até que Cristo volte. É nesta obediência, em nos reunirmos como igreja de Cristo, que nós encontramos e aprendemos o verdadeiro valor desse sagrado descanso. Ouvindo o Senhor nos dizer mais uma vez, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, este momento, meus irmãos, onde nós estamos separados para cultuar ao Senhor, é o momento onde o Senhor se relaciona conosco. E trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, até onde estamos valorizando este tempo de culto? Temos priorizado? Nós temos obedecido este momento em nossas vidas? Ou tornou-se tradição apenas? E sem perceber nos tornamos como escribas e fariseus presos em tradições como daquela época. Nós precisamos pensar seriamente, estamos priorizando este dia? Ou eu só vou quando eu estou bem? Hoje eu não estou legal, não vou. Mas é agora que você tem que ir, quando você não está legal. Principalmente, neste momento. Estou cansada. Eu estou não sei o quê. Nós não priorizamos estar na presença do Senhor. Nós priorizamos estar na presença do nosso patrão.
Nós priorizamos estar na presença dos nossos amigos, nós priorizamos estar na presença dos nossos vizinhos, nós priorizamos estar na presença de nossa família, mas nós muitas vezes não priorizamos estar naquele que criou todas as coisas, o Senhor dos senhores, aquele que nos libertou, aquele que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz por você e por mim, aquele que nos amou desde a eternidade. Nós não, muitas vezes, priorizamos. Meus irmãos, nós precisamos desejar estar onde Cristo está. Cristo não está somente aqui neste momento, Ele está todos os dias na nossa vida presente, mas nós não priorizamos estar presentes com Cristo. Nós desejamos fazer tantas coisas, os problemas nos afligem, as perseguições nos pesa sobre nós, e nós não olhamos para a cruz de Cristo. Nós não entendemos que Cristo falou assim: eu levei sobre a cruz todos os seus problemas, todos os seus pecados, todas as suas aflições. Vocês terão sim problemas, continuarão tendo, até que eu volte. Mas eu estou sempre presente com vocês. Você precisa priorizar estar presente comigo. E o versículo continua. E estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiadas. Marcos cria uma expectativa aqui sobre o que está prestes a acontecer. E nos apresenta aqui o curso soberano, livre das normas da sociedade daquela época e da expectativa dos mestres da lei, dos fariseus, e com interpretação rabínica daquele tempo. A ênfase da missão de Jesus Cristo no Evangelho de Marcos nos mostra que não ficou sem oposição. Houve, sim, resistência e até mesmo hostilidade contra Jesus Cristo. Mas ali estava presente um homem que, por sua condição física, muitas vezes rejeitado pela sociedade daquela época, era desprezado, era alguém que não podia contar com a solidariedade de muitas pessoas. O homem que precisava muitas vezes esconder-se entre a multidão, com vergonha do seu estado físico, porque a sociedade naquela época impunha este peso em sua vida. Até mesmo as tradições religiosas daquele tempo, as leis criadas pelos homens religiosos daquele tempo, impunha esta condição de não se expor assim. Interessante que Marcos nos aponta primeiro para este homem. E isso nos mostra mais uma vez o olhar do próprio Jesus Cristo. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, Ele olha para o necessitado, para o enfermo, para aquele que necessita. Conforme Marcos 2,17, onde Jesus revela que sua missão era para os doentes e pecadores. Então Marcos nos chama a atenção para este olhar. Meus irmãos, neste momento que separamos para cultuar a Deus, obedecendo a sua palavra, Jesus está olhando para o nosso coração e vendo nossa necessidade. E Ele é o único que pode nos salvar da situação que nós nos encontramos. Assim como este homem apontado como alguém especial para Deus, nós somos também apontados como necessitados das misericórdias de Deus para Cristo. Verso 3 e 4. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Versos 2 e 3, os presentes ali aguardavam de uma maneira de expectativa o que haveria naquele momento, se haveria cura naquele momento. Mas por trás daquela expectativa, aguardavam também se Jesus no dia do sábado seria profano, se ele violaria aquele momento de cura, que não poderia ter cura naquele momento do sábado. O sábado era algo que, o peso que os judeus e aqueles fariseus, aqueles escribas colocaram diante da lei do Senhor, proibiam a cura no sábado. Dentre esses estavam os religiosos, escribas e fariseus, espreitando, espiando a atitude de Jesus, e esperando encontrar algo que pudessem acusar Jesus Cristo, para prendê-lo.
para castigá-lo, para matá-lo. Meus irmãos, na mensagem anterior nós vimos os detalhes do cuidado deste dia de descanso e vimos também sobre algumas regras do sábado estabelecido pelos judeus. E dentre essas regras também, os primeiros socorros eram considerados admissíveis para prevenir que algum ferimento pudesse piorar. Mas os esforços em direção à cura eram considerados trabalho e tinham que se tinha que esperar aquele momento e esperar o fim do sábado para poder então efetuar a cura, porque era trabalho. Interessante. A mão atrofiada daquele homem, com certeza, não era um mal que punha em risco sua vida, portanto, segundo as leis judaicas, era considerado uma exceção às regras do sábado. Naquele momento, Jesus vem do coração daqueles observadores. Ele faz um convite àquele homem de se colocar de pé e ir até o centro da plateia. Imagine alguém sendo um homem que é rejeitado pela sociedade, que não é olhado de bons olhos, e aquele homem agora ele tem que sair do meio daquela multidão e estar no meio da plateia, enfrentar aqueles olhos saindo raios que se pudessem sair, sairiam, para destruir aquele homem, porque o local dele não era ali, onde já se viu. Será que ele não entende as leis? Será que ele não entende o que está escrito? Mas aquele homem foi convidado a estar próximo a Jesus. E, meus irmãos, aquele homem que vivia uma vida de desprezo, agora encontra em Cristo. Acolhido, encontra o acolhimento e o amor. Vai até Jesus. Jesus ora para o estado daquele homem. Ora para aqueles que procuram a ocasião para acusá-lo de alguma forma, de maneira pedagógica. Faz a seguinte pergunta: é permitido fazer o bem ou o mal no sábado? Vou perguntar mais uma coisa: salvar a vida ou matar nesse dia? A resposta dos seus adversários foi o silêncio. A necessidade humana para Jesus representa um imperativo moral aqui, meus irmãos. Onde o bem precisa ser feito, não pode haver neutralidade. E deixar de fazer o bem é contribuir para o mal. Assim, não só é permitido curar no sábado, mas é correto curar no sábado. Quer isso esteja conforme o que é legal ou lícito, quer não. Interessante que aqueles homens, era errado para eles Jesus efetuar a cura naquele dia, efetuar um milagre. Mas não era errado para aqueles homens planejarem a destruição dele no sábado. E se você for lá em Mateus 12, 11, o Senhor interpela que esses próprios homens e esses fariseus, esses escribas, esses doutores da lei, e diz o seguinte assim: qual homem tendo um animal, uma ovelha, esta ovelha cai no buraco, ele não vai lá resgatar a ovelha neste dia? Porque para esses homens era mais importante cuidar dos animais do que do ser humano. E hoje nós estamos passando mais ou menos por isso. As pessoas que têm animais, não são todas, mas uma boa parte delas, que tem o seu pet em casa, valoriza mais o seu pet do que a palavra de Deus, valoriza mais o seu pet do que o ser humano, prefere pegar 10 cães, 10 do que adotar uma criança. E o custo é bem mais alto para cuidar do pet, eu creio. É lógico que o ser humano também tem o seu custo de cuidado, mas muitas vezes as pessoas deixam de estar na presença do Senhor, porque o seu pet não pode ficar sozinho em casa. E eu falo que às vezes o cão atrapalha. Mas os irmãos estão entendendo, eu não estou contra quem ama um animal. Meu filho tem um animalzinho,
eu estou falando com aqueles que se tornam um animal como os animais. Não observam realmente a disposição, a motivação do coração. E para esses homens na época, era mais valoroso pegar um animal do que cuidar do ser humano. A pergunta aos seus adversários e a ação com paixão de Cristo por aquele homem que deixou aqueles homens, os deixaram sem respostas e também os deixaram irados. Eles saíram dali irados com Cristo. E nesse tempo de descanso, meus irmãos, Cristo, através de sua autoridade e poder e seu amor, acalma os desamparados, enfermos, pecadores, e chama para junto de si todos aqueles homens que estão necessitados do Senhor. O Senhor, Ele pode restaurar a sua vida e amá-lo verdadeiramente. Jesus não só usa pessoas, quer poderosas, quer impotentes, para propósitos encobertos. Para Jesus, o Evangelho é diferente da religião, pois ele trabalha na posição do coração do homem, para não ficar inabalável diante do sofrimento. Para nós hoje, Jesus nos ensina, meus irmãos, nesse tempo de descanso, que nosso trabalho deve ser demonstrado através da prática do amor e da bondade do próximo. Este dia não tem um fim em si mesmo. Nesse dia nos ensina a escolher amar, ajudar o necessitado. É isso que o Senhor está ensinando àqueles homens. Vocês conhecem as Sagradas Escrituras, você conhece as leis, você conhece os profetas, mas os seus corações não estão voltados a ajudar o próximo. E o Senhor nos chama nesse dia para entendermos que nós precisamos manifestar o amor de Cristo para aqueles que necessitam o seu amor. Este mesmo ato que Jesus fez, ele fez na casa de Levi, onde ele levou todos os pecadores ali para sentar junto com eles. E nesse mesmo tempo, Jesus Cristo também foi criticado. Por que você está com pecadores? Por que você está sentado com os necessitados? Jesus Cristo, então, ele sofre mais uma vez esta perseguição. E aqueles adversários saem ali para falar com os herodianos, para planejarem prender Jesus. Porque não era mais suportável ouvir o que o Senhor estava ensinando. O valor do sagrado descanso, meus irmãos, está na graça divina. Ele está no amor de Deus, porque chamou aquele homem junto a si. Enquanto todos rejeitavam o amor do Senhor, ele se manifestou ali. Ele está na graça divina. Verso 5. Então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido, com dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Vemos agora o gesto de Jesus. Jesus olha para aquele homem e olha para aqueles que estavam à sua volta. E esta palavra olhando no grego, ela tem o significado de inspeção breve e poderosa. O Senhor, ele não apenas passa o olhar, mas ele olha bem minuciosamente o nosso coração com o seu poder. Vemos Jesus profundamente triste com as atitudes daqueles homens. Ele olha para aqueles que estavam vendo ele ensinando a palavra de Deus. E ele olha o seu coração. E ele enxerga o desprezo. Ele enxerga a motivação errada que estava no coração daqueles homens em querer matá-lo. O Senhor se entristece com aquilo. Para Jesus, meus irmãos, o maior inimigo do amor e da justiça divinos não é a oposição nem mesmo a malícia, mas a dureza do coração e da indiferença pela graça divina, onde nos ensina o perdão regenerador. Para o Senhor, essa indiferença é que entristece o seu coração de rejeitá-lo. Nesse momento, Jesus ele demonstra sua compaixão, sua graça àquele homem, e mesmo sendo rejeitado e criticado pelas pessoas. Mas o Jesus, o Senhor do sábado, o Senhor desse dia separado de descanso, o Deus encarnado,
convida aquele homem ao centro da sinagoga e diante de todos o curou. Jesus pede àquele homem. A atitude daquele homem era demonstrar a fé em Cristo Jesus, era depositar em Cristo todos os seus problemas, principalmente aquele que estava à sua vida. Para a nossa aplicação, meus irmãos, muitas vezes, por nos encontrarmos em situações difíceis e muitas vezes sem saída, nos sentimos sozinhos, muitas vezes rejeitando até a providência divina. Como a compositora desse hino Sossegai. Quando ela passou por aquela situação, ela passou por um momento de tristeza, de acusar ou ir contra Deus, não entender a providência de Deus na vida dela. Muitas vezes nós nos colocamos na presença de Cristo e seu olhar é diferente do nosso olhar. O nosso olhar humano, nesse nosso olhar nós criticamos, nós acusamos. Mas o olhar de Cristo, ele não olha assim. Um olhar diferente daqueles escribas e fariseus curiosos que estavam ali. O olhar de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é olhar de graça, de restauração, de mudança de vida. Quando nós desejamos estar na presença do Senhor todos os dias e separando esse dia para cultuar, nós estamos participando e degustando dessa graça do Senhor, onde Ele derrama do seu bálsamo, da sua graça em nossas vidas para nos libertar. Quando estamos na presença de nosso Deus, Ele nos olha profundamente e com sua graça nos pede para estendermos a nossa mão a Ele. E quando este ato se cumpre pela ação do Espírito Santo, recebemos a cura interior e passamos a gozar o descanso verdadeiro. Muitas vezes o Senhor pede a você, estenda a sua mão para mim, mas você não, eu tenho que resolver pelos meus próprios esforços. Estenda a sua mão para mim, não, eu tenho recursos financeiros, eu vou dar um jeitinho. Estenda a sua mão para mim, não, eu vou conseguir burlar isso, eu vou conseguir resolver essa situação. Estenda a sua mão para mim. E quando o Espírito Santo trabalha em nossa vida e nós nos humilhamos diante do Senhor, estendemos a nossa mão ressequida para o Senhor, nós experimentamos do poder, da ação, da graça do nosso Deus. E o Senhor fala assim, olha, meu filho, você não está sozinho, porque eu estarei contigo todos os dias, até a consumação. O valor sagrado, meus irmãos, do descanso está também no discernimento, verso 6. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como matariam. Aqueles homens saíram furiosos. Vamos arquitetar algo para eliminar Jesus. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que Marcos ele inicia o seu evangelho falando sobre o convite de Jesus aos discípulos. Jesus, então, convida aqueles homens, e nesta caminhada, nessa jornada do seu evangelho, ele ensina estes homens a como pregar a palavra, a como resistir os inimigos, a como entender o que é ser discípulo de Cristo. Então, nós não podemos esquecer que os discípulos escolhidos por Jesus estavam presentes também ali, naquela ocasião. E mais uma vez são ensinados por Jesus, que muitos o seguem, mas nem todos os pertencem, muitos são apenas religiosos somente, e que as adversidades surgirão, e que as perseguições surgirão. Porém, quando nós somos obedientes à palavra de Deus, e os nossos ouvidos, meus irmãos, estão atentos às Sagradas Escrituras, em servir ao Senhor de toda a nossa alma e entendimento, aí o Senhor manifestará o seu poder e sua autoridade sobre nós, e nos ensinará a ter discernimento em resistir ao inimigo. Às vezes nós achamos que para resistir o inimigo,
é brigar contra ele, é estar no mesmo nível dele, é virar a cara para ele, é não falar mais com ele, é rejeitá-lo em sua presença, é estar distante dele. Mas aquela pessoa que está agindo assim, ela não tem a graça salvadora de Jesus Cristo. Ela necessita enxergar em você essa mudança de vida. Jesus Cristo, ele se compadece quando ele se entristece no nosso coração, ele se compadece conosco. Porque o Senhor, ele nos amou incondicionalmente. Como lemos lá em Efésios 6, 15 e 16, a palavra do Senhor diz: tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Jesus Cristo, naquele momento na sinagoga, ensina também essa atitude aos seus discípulos e também, lógico, com todos os mais que estavam ali presentes, procurando fazê-los enxergar esta necessidade de entender que o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, e Ele se faz presente. Aquele dia de descanso, aquele dia onde nós reservamos para cultuar ao Senhor, nós aprendemos todas essas coisas. Esse dia de descanso que nosso Deus nos deu, meus irmãos, é o único dia que podemos descansar de fato. Porque estamos na presença do Deus do universo, aquele que é sempre e será eternamente o nosso Pai, o nosso descanso. Nós estamos na presença de Cristo, que levou sobre Ele todo o nosso fardo, e através do seu amor incondicional, olhou para você, olhou para mim, olhou como olhou para aquele homem, fazendo-nos entender que nossas mãos ressequidas pelo cansaço de nossas labutas diárias da vida, e nos guia, ele nos guia para o caminho seguro e santo para nos deleitarmos e descansarmos em sua palavra. Meus irmãos, o valor do sagrado descanso eficaz encontramos somente em Jesus. Na presença dele encontramos a manifestação poderosa de nosso Deus em nossas vidas. E é neste momento a palavra do Senhor nos transmite a salvação eterna e nos traz o verdadeiro descanso. Você pode tirar 3 meses e passar de folga lá no Havaí. Aquelas belas praias. Aqui no Nordeste, praias maravilhosas. Você pode pegar 3 meses e falar assim: o meu descanso é sagrado. Meus irmãos, o seu descanso e o meu descanso sagrado não tem nada a ver com o descanso que o Senhor nos oferece. Porque o descanso que o Senhor te oferece e me oferece é o descanso da vida eterna, onde ali não haverá mais prantos, não haverá mais problemas, não haverá mais choros. É esse descanso que o Senhor nos oferece. E esse dia separado por Deus é o dia onde Deus ele separa para se relacionar comigo e com você. Você está disposto a relacionar-se com Deus nesses dias? O seu cotidiano, as coisas, os seus afazeres têm mais prioridade do que o Senhor. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor nos oferece esse descanso. Obrigado por entendermos, Senhor, o valor desse dia, desse 7º dia, deste sabá, Pai, onde nós devemos separar para cultuá-lo, Pai. Senhor, tira dos nossos corações a desmotivação, Pai. Satanás lança tantos dardos inflamados para nos atingir. Ó Senhor, Satanás coloca no nosso coração tanto desânimo, problemas, e nós potencializamos, Senhor, esses problemas e não vemos o poder que o Senhor tem sobre nossas vidas, Deus. E é nesse momento, como igreja, onde nós nos reunimos, que nós experimentamos da sua ação, da tua graça, do teu poder, porque a tua palavra, Senhor, vai de encontro às nossas necessidades. E o Senhor derrama do seu bálsamo em nossas vidas, Senhor, em nosso coração. Pai, que nós possamos, Senhor, valorizar este tempo. Que nós possamos, Senhor, mostrar o seu amor assim como você mostrou, o Senhor mostrou o amor àquele homem, àquele próximo, Senhor.
que nós possamos nos relacionarmos com o nosso próximo, demonstrando este amor, e que nós possamos entender que o verdadeiro descanso está nos braços de Cristo, aquele que foi crucificado, que morreu e ao terceiro dia, Senhor, ressuscitou e vive até hoje. E como igrejas aguardamos, Senhor, a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.